quando o mar está à frente e o inimigo atrás. Graça e paz da parte de Deus o Pai com cada irmão, amigo, simpatizando nossa fé cristã. Que bom ter todos vocês aqui nessa manhã especial, onde mais uma vez o sol volta a brilhar. E eu venho aqui hoje trazer uma mensagem diretamente para o seu coração, para a sua vida, crendo que as palavras jamais voltarão vazias. Os amigos que têm as suas Bíblias podem estar nos acompanhando. Afinal, a regra de fé é: está escrito. Quero agradecer a todos aqueles que têm nos incentivado, nos apoiado e mandado mensagens nos incentivando para continuarmos firmes no propósito. Dia após dia temos buscado o Senhor e temos encontrado nele refúgio e fortaleza. E então eu venho aqui para partilhar das mensagens dele para a sua vida. Aquele que tem as suas Bíblias nos acompanhe no livro de Êxodo, a fuga, no capítulo 14, aonde depressa, sem tomar muito seu tempo, eu quero trazer uma explanação rápida do cenário que aqui está diante de nós. Os hebreus estavam em fuga das mãos de Faraó, aonde eram escravizados durante muito tempo. Ali, após o Criador, Deus o Pai, enviar as 10 pragas, e então eles fogem pelo caminho do deserto. Mas em determinado momento eles se encontram diante o Mar Vermelho. Muito se fala sobre a travessia dos nossos irmãos no Mar Vermelho, mas hoje nós faremos uma análise diferente daquilo que nós podemos aplicar e aprender para as nossas vidas nos dias atuais. Aqueles que têm as suas Bíblias nos acompanhem no capítulo 14 do livro de Êxodo, no verso de número 11 em diante. Êxodo capítulo 14, versículo 11 em diante, onde nos diz assim: disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tirasses de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vamos repetir o verso de número 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amados, quantos aqui estão hoje talvez olhando para o lado e vendo o deserto, vendo a sequidão, o desânimo, a falta de ânimo, de força, de coragem para vencer? Estão olhando à frente e talvez só encontrem um grande mar, um mar de problemas, um mar de dificuldade. Se foram as esperanças, se foram as economias. E agora olhamos para trás e vemos então os nossos adversários, o nosso inimigo, vemos a Faraó vindo em nossa direção. Seremos destruídos? Será que é o fim da linha? Será que acabou? Será que não temos mais o que fazer? Amados, aqui está uma lição para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos teus familiares, dos teus amigos. Se você conhece uma pessoa, compartilhe essa mensagem com ela, porque tenho por certo que ela será renovada a marchar em direção ao propósito, em viver o processo com coragem, com ousadia, com alegria. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aproximando-se, disseram a Moisés: foi por não haver túmulo suficiente no Egito? Foi por não haver espaço suficiente nos cemitérios do Egito que tu nos tirastes de lá para que a gente morra no deserto? Quantas das vezes nós
se esquecemos do que o Senhor já tem feito em nossa vida, se esquecemos das bênçãos que Ele tem nos alcançado e começamos então a murmurar, a nos queixar por uma coisinha ou por outra, e nos esquecemos que tudo que hoje temos um dia foi um pedido, foi uma oração, e agora nós temos então a resposta, estamos vivendo a promessa. Temos vida e vida em abundância, naquele que nos fortalece, naquele que nos guia, naquele que nos salva. Amados, a murmuração dos hebreus muito pode ser aplicada aos dias atuais. Mas eu não tenho mais alegria em viver, eu não vou conseguir, eu não tenho mais forças, eu estou sozinho. Olho para o lado, o deserto, olho para a frente, o mar, olho para trás, as dificuldades. O meu inimigo parece maior que os meus problemas. Ei, olha para mim, olha para o teu Deus. Olha para o teu Deus, não olha para os problemas, não olha para a dificuldade, não olha para aquilo que está tentando te assolar. Olha para aquele que escreve os teus dias. Olha para Ele, olha para o alto, olha para aquele que nos dá o socorro, que nos dá força. Ah, Maurício, mas tu não sabe pelo que eu estou passando. O Deus de Israel sabe pelo que você está passando. E Ele é capaz de fazer coisas incríveis e inimaginárias na tua vida. Apenas creia, confie que no momento certo, Ele vai te recompensar. Por que nos fizesse isto? Nos tirando da escravidão, quantos que hoje já estavam limpos, lavados no sangue do Cordeiro, já estavam libertos dos vícios e voltaram a ser escravos de Faraó, voltaram a ser escravos daquilo que os acorrentava no passado. Ei, olha para mim, se Deus te tirou de lá, se Deus fechou aquela porta, se Deus afastou aquela pessoa, não volte para lá. Porque Deus, Ele manda nós marcharmos em frente para conquistar o extraordinário, as coisas novas que Ele tem para nós. E muitas das vezes, e sempre é assim, Ele nos surpreende. Deixamos que a gente volte a ter a vida que nós tínhamos. Meu amado, olha para frente, não olha para trás. A palavra nos diz, não relembreis coisas passadas, tudo se fez novo. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, não tenham medo. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão com medo? Não temam, confiem, creiam. Estai quietos significa assim, silencia a tua mente, o teu coração, apenas creia, confie, silencie. Às vezes é necessário que a gente fique quieto, ouça os sinais, e aí Ele está agindo no secreto, Ele está apenas vendo a nossa posição, como que nós estamos se comportando. Lembra-se de Jó? Homem íntegro, reto, permaneceu firme e foi restituído 2 vezes mais tudo quanto tinha. Ei, essa mensagem é para ti. E vede o livramento do Senhor. Vejam de que o Senhor vai livrar vocês. O Senhor vai agir em favor de vocês. Israel havia saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de Israel. Amados, quantas das vezes nós até queremos viver com Cristo, mas não deixamos aquela velha natureza para trás. Mas nós precisamos nos vestir da nova criatura que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O povo olha para trás e vê Faraó. Humanamente falando, não havia mais saída. Ei, nas últimas semanas, você tem dito, eu não vou conseguir, acabaram minhas forças, eu estou sozinho. Agora, pela ótica da visão humana, não tem mais saída. Tem saída. Apenas creia, confie, não pare de marchar. Alimente a sua fé.
Esse, afinal, é o lugar onde Deus permite que muitos cheguem. O limite da nossa força. Sabe por que Deus permite que às vezes a gente chegue nessas condições? Para que a gente silencie e que a gente veja que a nossa força está nele e não em nós. Não está na força do nosso próprio braço, do poder aquisitivo ou nos bens materiais, mas nele, que escreve os nossos dias. Tem batalhas, muitas das vezes, que Deus não tira ela da nossa vida, porque Ele quer mostrar quem realmente está no controle. E se tem alguém que realmente está no controle de nossas vidas, sabe quem é? É Deus, aquele que tirou o Israel da mão de Faraó, que abriu o Mar Vermelho e que fez com que eles passassem com os pés em secos e que todos os seus inimigos e adversários fossem mortos no mar. E aí, vamos viver essa promessa juntos? Ela é para mim, ela é para ti, e nós podemos. O medo distorce a nossa visão. Amado, se você está com medo, você vai perder o foco, você vai perder o teu objetivo, você vai desviar a atenção do alvo e você vai começar a naufragar na fé. Você vai começar a se espantar com as coisas que estão ocorrendo à tua volta, em tua vida. Mas o medo, meus amados, você tem que lançar a mão para bem longe, para distante. Você tem que ter coragem, ânimo, não te mandei eu, esforça-te, seja corajoso. Eu estarei contigo por onde quer que você andar. Essa palavra é para ti, meu amado. Muitas das vezes nós vamos entrar em desespero. Mas esse desespero vai fazer com que a gente duvide das promessas, que a gente se esqueça dos milagres. E nós temos que confiar, nós temos que crer. Nós temos que olhar para frente. Ah, mas tem um mar para atravessar. Você sabe aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus de hoje. E eternamente Ele não muda. E Ele fará você atravessar essa dificuldade. Ele te colocará do outro lado. E você vai ver que então as adversidades, os problemas dos seus inimigos ficaram pequenos e destruídos. Tem gente, muita gente preferindo permanecer no cativeiro do que viver a promessa. Tem muita gente preferindo viver escravizada por um inimigo do que viver a atmosfera do céu em suas vidas. E esse convite é para nós. O inimigo, ele quer colocar pressão. Ele vai sempre estar te dizendo, você não vai conseguir, você não é capaz, você está sozinha. Ele vai estar sempre sussurrando à tua volta. Ele vai tentar fazer você desistir de viver um milagre. Mas diga para ele, eu sei o Deus que eu tenho crido e Ele vai fazer com que eu vença. Foi assim e será assim. Deus está esperando nós. E é agora que Ele começa a agir, no meio do caos, no meio da dúvida, para mostrar que Ele está no controle. Ele vai fazer com que eu e você viva a promessa. O que parecia o fim virou testemunho. Olhávamos para trás e víamos Faraó e os nossos inimigos. Olhávamos para o nosso lado e víamos o deserto. Olhamos para a frente e vemos o mar. Mas agora é um mar de testemunho. Porque você vai começar a contar para as pessoas que você encontra no dia a dia, olha, ele fez isso na minha vida, eu estava assim, eu estava vivendo dessa maneira, e hoje eu sou uma pessoa transformada, cheia de paz, de esperança, de alegria, de ânimo, de força, de vida, de saúde. Falando em saúde, nos dias de hoje, sempre há riqueza. A saúde é a nossa maior riqueza, meus amados. Nós nos movemos, nós falamos, nós andamos. Ei, temos todos os motivos para agradecer, não para murmurar, não para voltar atrás, mas para continuar caminhando para frente, meus amados. O Deus que tirou os nossos irmãos do Egito, pelejará por você, pelejará por todos nós. Basta nós não temer, ficar quieto e no momento certo ver o agir dele em nossa vida. Mas esse ficar quieto
não significa desperdiçar tempo, não significa ficar na mornidão, não significa ficar ocioso, mas sim trabalhando em direção ao propósito, alimentando a fé, estudando a palavra, orando, jejuando, se consagrando, para que Ele trabalhe a favor das nossas vidas, para que a gente fique debaixo da dispensação dEle. O impossível é um limite humano, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, é possível para Ele. Maurício, tu não sabe o que eu tenho vivido. O meu Deus sabe o que você tem vivido. O Deus de Israel, o Deus que nos criou, o Deus que criaste os céus e a terra, as fontes das águas, o mar e tudo que neles há, sabe exatamente do que você precisa, mas está esperando uma atitude, uma decisão sua para fazer você viver o extraordinário e a promessa. Pois quem prometeu não vai te abandonar no caminho. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para cumprir. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele não nos deixará sós. Se Ele nos tirou do Egito, se Ele nos livrou da mão de Faraó, Ele vai continuar sendo nosso provedor. Ele vai continuar sendo a nossa base, nosso alicerce, nosso refúgio e fortaleza. Espero que essa mensagem tenha falado contigo, pois ontem à noite eu estava meditando nessas palavras e o Senhor disse: vai e fala ao meu povo, eu sou contigo, eu sou com você, eu sou com a tua família, com a tua casa, com os teus negócios, não tenha medo, confie, creia. Ei, mensagem essa que vem direto do céu para a tua vida. Então tome posse dessa palavra nessa manhã especial. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que mais irmãos possam estar fortalecidos a viver a promessa, a avançar no processo. Que Deus abençoe a tua vida. Espero ver vocês em breve. Obrigado pelo incentivo, pelo carinho de todos vocês. Estamos juntos. E olha, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível que crê. Pedi e vos será dado, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe a mensagem. Não se esqueça. Não se esqueça. O mar é apenas um detalhe para você viver o extraordinário. Não olhe para o tamanho do deserto, para o tamanho das dificuldades, para o tamanho do mar. Olhe para o Deus que te criou, o Deus que nos conduz e o Deus que fará nós vivermos a promessa. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau.